Sejam bem-vindos à série Confiança, dia 3. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo invada o seu coração, invada a sua casa, invada a sua mente. Nesse dia eu gostaria que nós meditássemos em um versículo, em uma história, e eu gostaria de falar sobre um sentimento que está muito aflorado nesses últimos dias de coronavírus, de quarentena, é o sentimento do medo. O versículo de hoje se encontra no livro de Salmos, o capítulo é o 56 e o verso 3, que diz assim: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Uma nova tradução diz: No dia em que eu tiver medo, colocarei a minha confiança em ti. O interessante é que Davi está declarando que ele sim, ele está passível de sentir medo. E às vezes nós achamos que porque nós estamos com medo, nós não somos tão espirituais, nós somos inferiores, nós não estamos confiando em Deus, e não é essa a verdade. O medo é uma sensação extremamente natural, uma sensação desagradável que nós temos, é uma forma até natural de nós nos autoprotegermos, porque se nós não tivermos medo do perigo, nós podemos até fazer coisas que não são aquilo que é o melhor para nós. Mas essa sensação da consciência do perigo, ela é uma sensação natural. O problema não é você ter medo, o problema é quando o medo tem você. O problema é quando o medo te paralisa, o problema é quando o medo te acovarda, o problema é quando o medo te impede de viver os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Então, se você está sentindo medo nessa quarentena, não se sinta inferior, não se culpe. Sentir medo é extremamente natural, mas não deixe que o medo tire a sua paz. Não deixe que o medo te domine. Eu vou te contar a história de um rei que é muito linda, um rei que teve medo. Essa história está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, nos conta a história do rei Josafá. Josafá estava um dia ali, quando as pessoas chegaram para ele, algumas pessoas chegaram para ele e falaram: olha, Amon e Moabe estão subindo contra ti com uma multidão da além do mar. Tem uma multidão vindo te atacar, Josafá. E a Bíblia diz no versículo 3 de 2 Crônicas 20 que Josafá teve medo. Continuando essa parte A do versículo, diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então, se você está sentindo medo, eu já te dou a primeira dica. Você pode sentir medo. Isso não faz de você alguém que está num lugar de pecado, de culpa, de erro. Não. Sentir medo é algo natural. Agora, o que você faz quando você está com medo? Josafá se pôs a buscar ao Senhor. E nós vemos uma oração linda a partir do verso 5. E o interessante é que no versículo 12, olha o que ele diz na oração. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra essas pessoas? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você deve buscar ao Senhor da mesma forma que Josafá fez aqui nessa situação. Você pode estar sentindo medo, mas Josafá, mesmo sem saber o que fazer, mesmo ali naquele momento de medo, de terror, por causa de uma grande multidão que subia contra ele, ele se pôs a buscar o Senhor e disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Ele se humilhou diante da presença do Senhor e disse: eu não sei o que fazer, mas eu creio que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Eu creio que o Senhor pode me livrar dessa multidão. Então, se você está sentindo medo, coloque-se a buscar o Senhor e diga: eu não sei o que fazer. Senhor, essa quarentena, a crise, eu perdi meu emprego, meu casamento está assim. Coloque diante do Senhor a sua necessidade. Não é problema você reconhecer diante do Senhor. Você pode dizer para Ele: eu não sei o que fazer. E Josafá se humilhou na presença do Senhor e disse: eu posso não saber o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Deus então levanta um profeta no meio daquela oração, no meio daquele ajuntamento, e esse profeta diz então da parte do Senhor: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Já pensou? Olha que resposta ele recebeu de Deus. Olha, Josafá, não precisa ter medo, não tenha medo, porque essa luta não é sua, essa luta é do Senhor.
Deus não julgou Josafá porque ele teve medo, mas Deus estava ali para ajudar a lidar com aquele temor. Porque quando o Senhor nos leva a um momento de confiança, quando o Senhor nos leva a entender a vontade, o propósito dele para tudo que nós estamos vivendo, então nós aprendemos a descansar, a depender dele. E o Senhor está falando para mim e para você, olha, não precisa ter medo, porque essa luta não é sua, essa luta é minha, diz o Senhor. E o interessante é que naquele momento eles começam a louvar, eles começam ali a se humilhar. E aí a Bíblia diz que Deus fala para eles: tomai posição, ficais parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá, ó Jerusalém. Olha, você pode estar sentindo medo, mas Deus está falando: toma posição. Diante do medo, se coloca para buscar o Senhor, volta os seus olhos para Ele, toma posição. E o melhor, o mais interessante de tudo isso: fiquem parados. Não tente resolver tudo com a sua própria mão. Talvez você esteja aí pensando: eu preciso de uma estratégia para resolver meu problema financeiro, eu preciso de uma estratégia para salvar meu casamento, para meu filho, para minha família, para minha vida profissional. Calma. Põe-se a buscar o Senhor teu Deus e não tenha medo. Toma posição. Essa peleja não é sua, mas é do Senhor. E a Bíblia diz então que eles começam a adorar o Senhor, a louvar. Pela manhã eles se levantam para aquela batalha. Josafá coloca os levitas para ir à frente, marchando e louvando. E a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor colocou emboscadas contra aquela multidão e todos foram desbaratados. Olha essa expressão: foram todos desbaratados. O que o Senhor está dizendo é: pode ser uma grande multidão, põe-se a buscar o Senhor, se posiciona, cante hinos de louvor, de ação de graça, mesmo que tudo pareça terrível, mesmo que a batalha pareça assim, impossível de vencer. Louve ao Senhor. Enquanto você canta louvores, o Senhor vai desbaratando todo o exército inimigo contra você, contra a sua vida e contra a sua família. Josafá teve medo, mas ele se posicionou e o Senhor deu uma grande vitória. Eles precisaram de 3 dias para pegar todo o despojo de tão grande multidão que eles haviam vencido ali sem fazer nada, porque o Senhor fez tudo. O Senhor venceu para eles aquela peleja. E de fato eu creio que assim será na nossa vida, nos nossos dias. Coloca sua confiança nele. E se você sentir medo, não se culpe, mas se posicione. Põe-se a buscar o Senhor. Coloca os seus olhos nele, nos montes, né? A Bíblia diz, o salmista dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o nosso Deus. A peleja não é sua, mas é do Senhor. Deus abençoe o seu dia e até amanhã.